Graças e paz, irmãos. Que bênção, mais uma vez, falarmos sobre a nossa série de mensagens de célula, evidentemente. E continuamos com o tema, a série A Grande Corrida na Célula. Semana passada, nós falamos e estudamos um pouco mais sobre esse primeiro passo, na corrida da fé. Entendemos que todos nós estamos correndo, mas nem sempre na direção certa, apesar de acharmos que estamos. Às vezes uma avaliação disso vai nos mostrar se estamos ou não. Então é preciso sempre ter aquele princípio bíblico, como diz, examinando-se a si mesmo. Paulo diz isso lá quando ele nos orienta o que ele recebeu do Senhor no sentido da ceia, Examine-se, pois, o ser humano, o homem, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, quando nós falamos em autoexame, a gente vai observar se nossa corrida está na direção certa, se nós não tomamos um caminho diferenciado, Há poucos dias, eu assisti um vídeo de um grupo de ciclistas e na final da corrida havia uma rua lateral e o corredor se perdeu. Em vez de continuar na pista correta, ele se deslocou e foi para uma pista que não era, e com isso, evidentemente, não conseguiu vencer, por mais que estava na frente. Então, todo cuidado é necessário, Então, nesta nova etapa da série, a grande corrida, e nós vamos falar, então, vamos aprender sobre o tênis certo para seguir com Jesus. O par de tênis da fé e do arrependimento. Então, fazendo uma alegoria aqui, mostrando todos nós para corrermos precisamos ter um tênis adequado, Um tênis que dê conforto, segurança, que não machuque os pés e que promova o melhor, o desenvolvimento numa corrida. E também sobre o que nos mantém firmes na pista, que é a dieta do corredor. O que se alimentar, Então, como que nós devemos nos alimentar? E a dieta do corredor da fé, evidentemente, é alimentar da palavra de Deus e da oração. Então, prepare-se para ajustar o ritmo, fortalecer sua fé e correr de verdade com Jesus, Como que nós vamos correr com Jesus, Antes de lermos o texto bíblico que nós temos como referência, eu queria perguntar para você: aconteceu alguma vez na tua vida alguma situação engraçada, ou marcante, ou triste, em que você saiu de casa com o calçado errado? Por exemplo, chinelo em vez de tênis, Foi no ambiente, precisava do tênis, foi de chinelo, ou de salto alto em vez de algo mais confortável, E como que isso afetou o seu dia, Às vezes acontece, de você na pressa, você colocar o calçado errado. Eu, por exemplo, tenho sapatos que são meio parecidos, e uma vez eu estava quase saindo de casa com um sapato de um estilo e outro sapato muito parecido, porém não era o mesmo par. Então, todo cuidado deve ser observado nesse momento, E então, aconteceu isso com você? Se aconteceu, pode contar aí, Se quiser deixar até nos comentários aí pra gente, a gente vai analisar depois o que ocorreu na tua vida, Eu sei que meia trocada é muito fácil acontecer, A gente lava as meias, acaba embolando tudo e de repente coloca uma meia diferente da outra. Mas todo cuidado para que isso não venha atrapalhar a nossa corrida, A nossa corrida da fé. Então, diante disso, nós veremos nessa semana, nesse estudo, falaremos sobre o tênis da fé, o tênis do arrependimento e a dieta do corredor. Então, 3 assuntos aí relacionados, então, ao nosso tema, que é a grande corrida na célula, É a grande corrida da fé, e que nós devemos estar, evidentemente, já sabendo de que não devemos correr na lama, Mas, evidentemente, corremos de forma a abençoar a vida da nossa vida através da corrida no ambiente correto, certo, na pista certa, no caminho, que o caminho é Jesus, Então, nós vamos para isso. Eu quero ler com você alguns versículos para que a gente possa, evidentemente, analisar o nosso tema. Como principais versículos, Já lemos, mas vamos repeti-lo. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 24
ao versículo 26, ele diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos, no sentido espiritual, para ganhar uma coroa que dura para sempre. Por isso, não corro como alguém que corre sem objetivo. Não luto como um boxeador que bate no ar. Então, essa versão da Bíblia deve ser NVI ou NTLH, não registrei. Mas ele vai falar sobre isso, né? Ele vai enfatizar sobre a necessidade de uma disciplina, de ter foco na vida cristã, com o objetivo de alcançar a vida eterna. Não um prêmio perecível, prêmio que depois é substituído por outras pessoas que chegariam e tomariam essa taça, né? Não sei se você está lembrado, mas no passado, as Copas do Mundo, cada vez que uma nação era vencedora, ela ficava com aquela taça de ouro, né? Aquela taça bonita e tal. O Brasil conquistou 3 naquela época, que era esse processo. Hoje não, hoje a taça vai passando de uma nação para outra. Mas naquele tempo o Brasil chegou a ter 3 taças. Lamentavelmente, o cuidado delas não foi tão assim pontual, que em determinado momento elas foram roubadas, né, com certeza derretidas, e o ouro ali utilizado por pessoas do mal, né? Então veja que coisa interessante, né? Foi embora. Hoje nós lembramos que o Brasil foi tricampeão, e já é penta, né? Mas aquela corrida, né? Hoje é uma corrida para conquistar mais um, né? Então, aquela loucura. A corrida da fé, não, a gente vai ter o desfecho final, único e exclusivo, daqueles que vencerem, de todos que chegarem na presença de Deus, salvos em Cristo Jesus, permanecerão eternamente na sua presença. Essa é a coroa que nós receberemos, né? Mas Paulo também vai falar lá para Timóteo, ele escreve uma carta para Timóteo, a primeira delas, no capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas, né? Então é outro versículo que mostra claramente que a corrida, ela demanda até mesmo do observatório, né? Quantas pessoas ficam ali observando a corrida, torcendo por um, por outro, até que chegue ao resultado final. Assim é a nossa vida. As pessoas estão olhando para nós, a nossa corrida da fé está sendo ideal, qualificada, abençoada, verdadeiramente focada na palavra de Deus e nas orações que nós fazemos, né? Então ele vai exortar a correr essa corrida da fé para alcançar a vida eterna, não no sentido de que nós ganhamos a vida eterna, nós já temos ela em Cristo Jesus, mas é evidente que nessa percepção de fé que nós temos bíblica, a nossa jornada, a nossa corrida, a nossa maneira de agir e viver deve ser adequada ao que a palavra de Deus nos fala, né? Não no sentido de que nós perdemos a salvação se ela já nos foi dada. Não tem como. Então, dessa forma, nós precisamos correr, porque nós já estamos chegando lá, na conclusão daquilo que nós somos filhos de Deus e viveremos na presença dele. Hebreus 12, 1 e 2 também traz uma mensagem bonita. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, sejamos também zelosos para nos despojarmos de todo o peso e do pecado que tão facilmente se nos apega, né? E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, fixando nossos olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Então, a corrida nos foi proposta já está delimitada pela palavra de Deus. Então, como que eu vou saber onde correr, qual o caminho, qual que é o mapa dessa corrida, né? E qual que é o circuito que Deus nos deu e nos colocou? Então, nós precisamos conhecer através da palavra de Deus, que é o orientador desse sentido, né? É uma metáfora da corrida para destacar a importância de abandonar o pecado e manter o foco em Jesus, sendo encorajados pelo exemplo de fé de outros crentes, né? Como é bonito quando a gente vê pessoas que estão com os tênis da fé e do arrependimento calçado nessa jornada
demonstrando isso, né, que ela está preparado para a corrida e também se alimentando de tal forma que possa ter a energia suficiente, a condição. Porque um corredor desnutrido ele pode desmaiar, né? Se ele também não estiver bem hidratado, se ele não tiver água suficiente, ele pode cair no caminho, desidratado, desmaiar. Então há um equilíbrio aí, né? O corredor ele precisa estar preparado para a corrida, né? Então a gente olha para esses versículos e vê a importância, o destaque aqui dessa corrida de vida espiritual que nós temos e focada então na fé e no arrependimento, né? Mas será que às vezes nós não nos cansamos? Será que os corredores não se cansam, né? Evidentemente cansam, né? Geralmente no final de uma corrida, o corredor terminando ali, ele se abaixa, né? Ele dobra o tronco, assim, no sentido de que está sentindo dores, daquela corrida esforçada que ele teve, né? Então, mas Isaías 40:31, lá no Antigo Testamento, Isaías já fala algo interessante. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, né? Esse renovar, restaurar, né? Eu não sei se você sabe, mas a palavra restaurante vem justamente desse conceito. No passado, as pessoas chegavam na casa das pessoas, não existia o restaurante como nós conhecemos hoje, comercial, mas as pessoas ofereciam alimento para os viajantes e ali eles se restauravam fisicamente, né? E a partir dali, então, aquele nome restaurante, né, passou a ser conhecido. E hoje ele apenas é um emblema de um ambiente comercial que serve à alimentação, né? Então, renovar essas forças é através do pão da vida, é através de Jesus, é através daquele que está conosco, nos fortalecendo. E ele continua dizendo no versículo, voam alto como águias, né? É claro que quando Isaías falou isso, talvez eles até pensaram, o homem jamais voará, né? Mas daí vem Santos Dumont, inventa o avião, né? E até isso nós conseguimos hoje voar. Mas esse voar aqui, no sentido alegórico, é que nós estamos alcançando ambientes mais altos, né? Na presença de Deus, né? E ele continua dizendo, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, uma pessoa que está bem preparada fisicamente, o calçado, o tênis da fé, o tênis do arrependimento, e bem alimentado, ele vai andar mais, ele vai desenvolver mais. O que essa mensagem nos mostra? Né? Que Deus promete renovação de força para aqueles que confiam em Deus. Isaías está dizendo que aqueles que confiam em Deus. Então, tem uma condicional, permitindo-lhes correr e caminhar sem se cansar. Né? Não sei se você pensa igual eu, mas como é gostoso a gente caminhar sem se cansar, não é verdade? O cansaço deixa a gente completamente sem forças e por isso nós precisamos renovar as nossas forças, né? Então, aprendemos já na semana passada que não basta apenas decidir correr, né? É preciso calçar os tênis certos. O tênis da fé, o tênis do arrependimento, são os que realmente nos colocam na corrida com Jesus. Sem eles, não há corrida. Não há salvação. Não há vida cristã e nem transformação verdadeira, né? E para continuar firmes e alcançar e avançar, precisamos também cuidar da dieta desse corredor e viver nos alimentando com a presença de Deus pela sua palavra e oração. Então a palavra de Deus é o que nos conduz, né, a conhecer aquele caminho, aquela transformação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, está lá em Romanos 10:17. Né? É através dela que ela nos disciplina, Paulo vai falar isso em Timóteo 3:16-17, a respeito da transformação que a palavra nos faz. Ela é inspirada por Deus. E a oração é esse diálogo com Deus. Por mais que você às vezes imagine, eu estou falando, mas Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo, meu querido. Ele pode não estar dando uma resposta audível para você, mas ele pode assim fazê-lo, porém ele tem já na sua palavra muita resposta, ou todas as respostas que nós precisamos para as nossas mazelas. A Bíblia trabalha com todos os assuntos primordiais da vida. Fala sobre sentimentos, fala sobre finanças, fala sobre os relacionamentos que nós temos, fala, e ela mesma nos mostra, através desse estudo, a necessidade da fé e do arrependimento.
Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos já a resposta para algumas perguntas que nós fazemos para Deus, que já está respondido. Basta nós termos o interesse de buscar e conhecer mais da palavra de Deus, né? Então, o que você entendeu sobre calçar esse tênis da verdadeira fé, né? O tênis ele não pode ser menor que teu pé, nem muito maior, ou maior no caso, né? Por quê? Porque ele precisa estar ajustado, ele precisa estar no tamanho ideal, ele precisa ser próprio para a corrida. Você não pode colocar um tênis ali, um calçado que seja próprio para um jogo de futebol, que tenha suas garras, etc. Não é para isso, né? Ele tem o seu motivo, o seu ambiente, seu espaço, porém o tênis na corrida ele tem que ser algo leve, ele tem que ser algo que proteja o teu pé e que faça com que você tenha leveza nos passos e consiga correr, né? Então, calçar o tênis da verdadeira fé é calçar o tênis certo, na medida certa, da forma certa, e aquilo que a Bíblia nos ensina. Qual a diferença entre apenas acreditar e viver a fé bíblica? Qual que é essa diferença, né? Às vezes nós apenas acreditamos, nossa, vai acontecer, é bom, né? Eu estou torcendo por isso, mas viver a fé. Uma coisa é você ver alguém correndo, outra coisa é você estar correndo. Então, viver a fé é algo muito importante, né? Por que tantas pessoas também acham que estão na corrida certa, mas não demonstram transformação em suas vidas? Né? Então, não basta estar ali na corrida. Tem ritmo, tem um espaço de tempo, tem os obstáculos, né? Aquela corrida de obstáculos é muito interessante, as pessoas vão pulando e deixando para trás aqueles obstáculos. Você está totalmente entendendo em que lugar e como você está correndo, né? E então, por que muitas pessoas acham que estão na corrida certa, mas não estão? Porque eles não se prepararam, eles não chegaram ainda à conclusão de que como devem se preparar. E o que o tênis do arrependimento tem a ver com isso, né? O arrependimento é algo que a palavra arrependimento, na sua originalidade grega, nos termos bíblicos, ele vai dizer que arrependimento é mudança de mente. A palavra metanoia, né? Mudança de mente. Então, arrependimento é você mudar de pensamento. Olha, eu tinha um pensamento, agora eu mudei, né? E esse pensamento, esse tênis do arrependimento é muito importante, porque é no momento em que você muda, no momento em que você toma a decisão, você começa a viver diferenciadamente, né? Mas, além disso, também temos a dieta, né? Por que a dieta é tão importante, né? Provavelmente você não vai ver um corredor se enchendo de alimentos que sejam contrários a manter o seu físico ideal para uma corrida, né? Então, por que é importante essa dieta do corredor? É evidente, né? Qualquer área, a dieta ela é importante, né? Você se considera um corredor bem nutrido espiritualmente? Você tem se alimentado bem da palavra de Deus? Tem orado constantemente? O que tem te impedido de alimentar a palavra de Deus, né, e da presença de Deus através da oração com regularidade? O que tem te impedido? Entretenimento? É a corrida na lama ainda? É o pecado que tem te incomodado? Isso precisa haver um arrependimento, uma mudança de mente, para que a gente possa melhorar e alcançar, então, um estágio melhor. Lembre que todo o processo de alguém para ficar melhor depende de tempo, esforço, treinamento e qualificações, né? Então, por que a dieta do corredor é tão importante? É evidente, porque isso o mantém na condicional, na possibilidade de vencer. Você se considera um corredor bem nutrido, né? Espiritualmente, né? Talvez a gente fisicamente não estamos ali tão bem alimentados, né? Estamos comendo muito carboidrato, muita coisa que não deveria, né? Muita gordura trans, aí, que é essa gordura que faz mal para a saúde, né? Então tem que tomar esse devido cuidado também na área física, porém nós estamos falando aqui da área espiritual. Você está bem nutrido espiritualmente, né? E o que tem te impedido de se alimentar da palavra, da presença de Deus com regularidade, né? Pode ser, às vezes, um ponto de vista teu, algo que você ainda não se deixou levar e deixar Deus tratar no teu coração, né? Então, se você reconhece que estava na corrida na lama, né, das distrações, mas entendeu que Jesus, que somente Jesus, o homem sem pegadas, né, pode te salvar, e que ele veio até nós pagando o preço para nos colocar na grande corrida, então esse é o momento de virar a direção. Se você entendeu, se você reconhece, você precisa mudar a direção. A tua corrida está indo para um lugar, talvez, de derrota.
ou talvez não, de derrota, e precisa virar para o caminho, para o momento certo, para a pista certa, para alcançar, com o tênis da fé e da transformação, do arrependimento, alcançar a verdadeira vitória, né? E é a hora, então, de calçar o tênis da fé e do arrependimento, que são essenciais para a corrida que conduz à vida eterna. Sem eles não há corrida, não há salvação, não há vida cristã, não há transformação, né? Se você, então, se você nunca tomou essa decisão publicamente, hoje é a oportunidade que Deus está dando, né? Mas ao invés de calçar os pés, vamos manifestar essa escolha com os nossos lábios em oração, não é isso? Né? Vamos juntos fazer uma oração e pedir, né, declarando confiantemente que Jesus verdadeiramente Ele é nosso Senhor e que nós nos arrependemos dos nossos pecados para valer, né, de uma forma verdadeira. E chega de lama, chega de correr, patinar na lama, cair, escorregar, se machucar e não chegar a lugar nenhum. Faça esse compromisso com Deus de se alimentar da sua palavra, de treinar para continuar nessa corrida, né, com Ele por meio da oração. Converse com Deus, Ele está em todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vida toda tua. Ele é Deus presente, Ele é Emmanuel, é o Deus conosco. Bom, esse é o tema da nossa corrida de hoje, né? O tênis da fé e do arrependimento. Que Deus possa te abençoar e que você esteja com o tênis certo. O tênis que vai te dar mais facilidade nessa corrida. Se você está precisando renovar suas forças, lembra de Isaías. Vai lá e busca renovação na presença de Deus. Se você estiver achando que a corrida está na lama, lute, ou você vendo isso, corra para Deus, que Ele nos regenera. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, João 1,7 vai nos dizer. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoadíssima, que te dê a paz, que renove tuas forças e que te dê condição de continuar nessa corrida que nós todos estamos e todos ganharemos quando chegarmos no final. A coroa que está preparada para cada um de nós, segundo a palavra de Deus. Vamos orar para encerrar? Pai amado, nós te louvamos por esse cuidado, Senhor, pelo dia de hoje. E pedimos, Pai, que nessa jornada, nessa corrida da fé, do arrependimento, Senhor Deus, nós possamos alcançar com plenitude, Senhor Deus, sempre renovando nossas forças no Senhor, na Tua palavra e na oração, para alcançarmos o nosso objetivo de fazer a Tua vontade, em primeiro lugar, e estarmos na Tua presença permanentemente, Pai. Abençoa cada líder de célula, cada irmão que participa. Abençoa também, Senhor Deus, aqueles que ainda não entenderam, não compreenderam a salvação em Cristo Jesus. A importância de João 12, se tornar filho de Deus, para que assim possam fazê-los e possam sair do lamaçal do pecado e viver na Tua presença. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê paz e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir. Grande abraço.